Oi, além do teu trabalho, eu estou bem assim, traçando esse roteiro para nossa conversa, para a gente se situar. Então, um aspecto é o que está no texto, né? Que está no escrito e que diz respeito ao modo como a gente é avaliado, né? A conversa com especialistas e com quem é essa conversa que você faz no texto e o que é que está sendo apresentado. Então, isso é uma coisa que a gente vai conversar. A outra coisa, Ellen, é sobre a pesquisa, que a gente tem em conta o doutoramento ser, né, no trânsito entre cognição e análise cognitiva, entre geração, construção de conhecimento e de multireferencialidade, né? E o próprio âmago do que você investiga é através de sujeitos de pesquisa com interação com eles, né? Oficinas, de maneira prática, num espaço multireferenciado de aprendizagem. Isso é bem legal e bem diferenciado, né, para poder explorar. E aí, no ponto em que a gente trocou por Zap antes, uma revisão bibliográfica no Brasil, mas também no Web of Science, que é internacional, com uma pergunta bem focada, assim, tanto no português como no espanhol, como no inglês, que a gente sinta que a gente seque o melhor possível do que a gente está atrás, se já foi escrito alguma coisa que some, contraponha ou agregue ao que você vem pesquisando, certo? E tem um momento que você vai precisar. Esse processo já feito com as crianças nesse período do doutoramento, realmente a escrita do método, né? Que é como, e por que mesmo desse jeito, como desse método, por que eu estou fazendo assim, 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 no sentido de não ser causal, mas de reforçar a escolha do como é que eu estou dialógico e como interacional e como eles são protagonistas. Então, onde que isso é proposto, onde que isso, né, é a sintonia fina disso. Bom, com o processo de ter avançado nas leituras, eu estou muito interessada nesses autores que são diversos. E, assim, eu tenho muitas perguntas, então eu vou só aqui colocar algumas perguntas para você e tentar ser uma coisa curta, né? Nesse momento, assim, de estar vivendo intensamente a retomada, né? Depois desses 4 meses terríveis que a gente salientou ontem. E hoje tem um contratempo que eu estou aqui tentando a gente, né, manter para cima para não ter interrompido de ontem para hoje, porque tá quentinho, tá fresquinho e tá próximo, tá bom? Então, assim, tem um processo na tua escrita que eu fui até mais ou menos a página 20, né? E eu tenho dois aqui encaminhando com você, dois, como eu disse, camadas, né? Uma mais assim do agrupamento dos parágrafos e de como você está dispondo, né? Não é que seja isso o texto escrito, mas é o acesso do pesquisador e do especialista que vai ler teu trabalho, né? Que tem com as suas ideias e com o que você está propondo, né? E eu vou voltar a dar uma, digamos, reolhada dessa forma por essa camada de como as ideias estão agrupadas, como é que você está dispondo, né, essa ordenação do texto. E eu acho que em alguma hora vai ser importante você também traçar, eu não sei se que a gente chama de mapa mental, mapa conceitual, com esse delineamento de como se projetou o papel do mapa conceitual, do mapa mental. Mas eu acho que ajuda muito, né? Principalmente sendo entre vários locos, né?
Então, um dos blocos é filosófico, o outro é psico, né? O outro é educacional, o outro é artístico, o outro é dos estudos de africanidade, da própria infância, não só da criança. Então, nesse sentido, esses locos que têm lógicas, que é um pouco esse processo de olhar o mapa e o território, né? Hobsbawm fala muito dessa forma, mas não é só isso, né, Ellen? Então, eu estou aqui pegando para comentar com você, então, né? Muito de cara, antropologia e criança traz como principal, né? Tá no título. E a crítica do adultocentrismo bem de cara. Em seguida, aí vem essa questão que você menciona, mas não está com um lugar no teu texto do behaviorismo e uma crítica séria desse pensamento hegemônico da psicologia dos anos 30, que povoou, digamos assim, a educação, mas foi para todos os outros campos além da educação. Outro ponto que me chama atenção é que quando a gente escreve, acontece isso mesmo, então com você não é diferente, mas é esse o cuidado, que eu falo de uma coisa, ela chega como universal. Eu tenho que localizar melhor. Porque, por exemplo, desenvolvimentismo está em muitas áreas de conhecimento. Já o desenvolvimento infantil, ele é uma contraposição ao pensamento teleológico, do design, da maturação, do inato e adquirido, do processo do desencadeamento meio que. Acho que cabe localizar o que especificamente, tanto do desenvolvimentismo como em relação ao desenvolvimento infantil, e a mesma coisa em relação à cognição. Porque, por exemplo, do modo como a somática com o DMC trabalha, a cognição é completamente distinta do cognitive e cognitive mind e dessa separação mente e corpo. E que então fica tudo que não é essa cognitive mind, ela é não cognitiva. Mas a gente se pergunta, né, com a questão do enraizamento da experiência no corpo e do processo do embodiment, que a gente também chama encarnado, eu chamo de corporalizado, ou tem gente que chama de incorporado, de qual cognição se critica e de onde se fala. A minha percepção, quando também você fala então, do desenvolvimento, daí diferentemente tem diferentes vertentes, né? Ou movimentos teóricos ou filosóficos sobre desenvolvimento infantil, sobre cognição e também sobre a gênese do entendimento de infância, seja histórico do Ocidente. Você localizou bem, gênese histórica do Ocidente, né? Mas é como uma ideia, e aí a minha pergunta me povoou. Será que é uma ideia só, no Ocidente inteiro e dessa questão histórica? E daí, quando a gente vai para. Vejo bem assim, a teu situar entre a pluralidade que é negada ou denegada, né? E a invisibilidade. E aí você fala do grupo silenciado. Então, eu acho que vai alinhando os conceitos assim, que tem uma somatória, que dá um peso. Então, a minha ideia também é te ajudar, que possa ser útil, essas potências, né? Que torna mais potente, né? Para daí fazer análise com isso. Quando você traz a Margaret Mead, me traz o contexto sensitivo na comunicação. E eu acho que quando você fala criança comunica, a gente está tirando de muitos entendimentos que perduram e que estavam justamente nessa certa redoma de totalidade, de ser absoluto em relação à visão do mundo infantil, da criança, da infância, e isso sim era considerado, entre aspas, universal, que é a fantasia,
no imaginário. Então, eu sinto falta de fazer uma parte, um momento, né, conciso, em relação a uma crítica também à psicologia behaviorista, do comportamentalismo, que você só fala numa frase lá, né? Comportamental, mas você não traz nenhum. Porque eu sei que você está indo para a antropologia e não deve estar querendo abordar nem pelo aspecto de todos os pensadores educacionais e nem da lógica das psiques que são da psicologia. Mas é necessário quando você fala de receptáculo, que receptáculo é tabula rasa, também depois no mental vai ser reproduzido isso para dentro dos estudos da cognição, como dualismo de propriedade, e esse processo não para por aí. Ele é o determinismo, né? E depois eu vejo que esse processo, em relação à evolução, que a gente falou da cognição e que a gente falou do desenvolvimento, também cabe. Porque tem uma contra-hegemonia em relação ao evolucionismo que nos separa natureza e cultura, e tem momentos do seu texto que você dedilha aí por aí também. Então, quando a gente fala do funcional e o biomédico e essa perspectiva comportamental, é essa chave de ficar bem minucioso para localizar bem no teu texto. Aí, não quero me estender muito, porque tem muitos pensadores que vão me passar esse fechamento, mas quando você trouxe Maturana e Varela, é interessante porque esse pensamento deles é justamente contra o determinismo da psicologia, né? Do comportamento, que está em tudo hoje em dia. E ela foi para tudo, e se teve períodos do pós-guerra, isso não estou chamando de eurocêntrico, mas dentro do contexto que a Europa viveu das guerras, né, de se fortemente se afastar disso, mas esse novo domínio, digamos assim, entre culturas de globalização, né, fica bem forte esse pensamento em tudo nos tempos atuais e que é perigoso e é complicado. Então, quando colocarmos, né, isso, o Maturana é um estudioso ambientalista, filosofia dele, e aí ele também se dedica, né, à infância, e o Varela é um filósofo da mente que vai pelo caminho mais que tem espiritualidade, e ele se contrapõe fortemente, né? E é isso que tem mais coisas, né, sobre a construção do conhecimento, quando chama comunica, e saberes tradicionais. Então, a gente tem que olhar também os autores que você está trazendo, que tem do produzir conhecimento, e aí você dá um pulo para chamar de cultura. Então, é legal que não deve dar esses saltos, assim, do Nogueira para o Sodré, com a vivacidade que em outros campos é a vitalidade, a energia vital, né? E aí você faz passagem para modelagem de conhecimento. Eu fui até aí e eu vou me deter aqui para também não ficar muito comprido, né? Mas é esse gosto que eu estava querendo ter com você de não morrer na praia hoje, porque ontem foi muito um demarcador, né? Para a gente avançar. E nessa articulação que você está fazendo da escrita, então eu estou. Esse que eu trouxe nesses 15 minutos é mais das coisas que estão dentro, encaminhadas na escrita. E a outra é da ordenação e da organização das divisões, digamos assim, né? Onde que passa da introdução para realmente passar a falar do objeto de estudo, onde que passa do objeto de estudo para uma discussão dentro ou uma problematização, e também assim a qualificação, né, dos conceitos, né? Então está muito bem escrito o texto e menção dos autores, mas continua sendo necessário toda vez que menciona colocar o nome inteiro do autor. Eu acredito que isso não tenha mudado academicamente, mas não só com a intimidade de colocar o sobrenome, né? Uma dica que eu estou te dando.
E também parece... Bom, eu acho que todo mundo que está tendo contato com o que eu estou escrevendo tem também, e não é assim. Então precisa colocar e nunca achar que é demais. Todo esse início. Aí depois, lá para frente, que se tiver bem delineado, aí já não vai ser tão mais necessário, porque já localizou ali no tecido, que é o que as pessoas vão ter na mão, não sou eu, nem você, nem a nossa conversa, mas o que está ali, né? Aí esse processo dos pontos de contato e dos engates, eu acho que também é uma coisa interessante, né, da, dos saberes tradicionais, para essa questão de estar produzindo conhecimento, cultura e comunicar, que você vai entrar na coisa do brincar, eu acho que é bem importante é, dar a ver, né? Que não acho que é suficiente quando chegou no pindorâmico e afro, e daí vamos entrar no quilombo, o que foi posto, né? Eu acho que precisa do mesmo jeito que no princípio das primeiras páginas você vai aproximando, e é uma introdução, né? Porque você quer falar sobre o que você quer falar. E tá muito bom isso, eu não quero que você perca isso. Daí, assim, você vai trazendo elementos que eu acho que é o que a gente vai querer falar, da leveza, da vitalidade, da surpresa, da descoberta, né? E muito mais coisa que a sua escrita traz, tá bom? Vou parar por aqui, porque a gente fica um pouco envolvida, né? E não querendo que desaparecesse esse momento do de ontem para o de hoje, viu? Eu compreendo perfeitamente, isso a gente não está livre de acontecer, mas como eu também estou nas minhas férias, você me conte passar até domingo, eu espero que isso aqui seja bastante legal e para te ajudar. Também quero ouvir tuas principais inquietações de tudo que você leu, do que bate, que não bate, do que rebate, do que cria mais dúvida, né? Para a gente poder seguir,